Olá, tudo bem? Meu nome é Vander, eu sou analista do programa Mais Gestão, que é o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é operacionalizado pelo IFPA e trabalha empreendimentos da agricultura familiar como empreendimento de vocês. O objetivo desse vídeo é fazer com que todos os associados, todos os cooperados possam entender qual é o objetivo e como que está andando o acompanhamento que vem sendo feito pelo programa ao empreendimento de vocês. A gente sabe que muitos dos associados, né, têm muitos afazeres, tem muitas coisas que precisam fazer durante o dia, durante a semana, tem a produção, tem a roça para cuidar, tem a comercialização, a feira, muitas vezes, e ainda os afazeres domésticos, né? Então, o objetivo desse vídeo é fazer com que essas informações cheguem até vocês, que todos possam entender qual é o objetivo do programa, por que o empreendimento que vocês participam faz parte deste programa e aonde que a gente quer chegar com essas ações, com essas assessorias que vêm sendo feitas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário criou esse programa para auxiliar empreendimentos da agricultura familiar que se fortalecerem para poder participar melhor de programas, de editais, de fomento e assim tentar melhorar o fortalecimento da instituição que vocês pertencem, né, o empreendimento de vocês, da associação, a cooperativa, e assim trabalhar também a melhoria da qualidade de vida, né, porque se a organização ficar mais forte, se a associação cooperativa ficar mais forte, todos também ficarão mais fortes, né? A ideia é que isso seja repartido com todos, né? Todo esse conhecimento. Então, o programa é um programa que a gente analisa a gestão, como é que está sendo feita a organização, como é que as coisas estão acontecendo no sentido da diretoria trabalhar para participar dessas ações, tanto na área administrativa como financeira, as pessoas que fazem parte da associação, da cooperativa, para poder receber melhor capacitação, quais são as formas de melhorar a produtividade, quais são as formas de melhorar a comercialização, e assim adiante. A gente vai mostrar o que já foi feito na primeira e na segunda etapa, que já foram concluídas pelo programa. Esse programa tem uma duração de 12 meses. A gente iniciou a partir de março e agora no final de maio nós concluímos a segunda etapa, que foi uma etapa de identificação das necessidades, de identificação das necessidades e oportunidades que o empreendimento precisa para se fortalecer. Eu vou mostrar agora como que o programa vai avançar e o que já foi realizado para que vocês possam ver, todos possam ter conhecimento e a coisa ficar mais transparente e todos possam, inclusive, participar melhor das ações que terão daqui para frente, ok? Nós somos responsáveis pelo acompanhamento de 10 empreendimentos. Os empreendimentos aderiram a esse edital quando ele foi lançado, né? E aí, a partir dessa adesão, foi feita uma caracterização geral da organização. Como foi feita essa caracterização? No ato da adesão, a diretoria executiva, quando fez a adesão ao edital, preencheu um formulário onde prestou algumas informações sobre a organização. A partir daí, foi possível a gente ter uma visão panorâmica, né, de como que cada instituição que está fazendo parte do programa, ela hoje, no início, né, quando iniciou o programa, ela se comportava. E a partir daí a gente fez uma avaliação do nível de maturidade da organização. Como é que está a maturidade organizacional? Como é que está funcionando a organização da instituição, do empreendimento que vocês fazem parte? E a partir daí, desses 10 empreendimentos que nós trabalhamos, a gente fez um planejamento para trabalhar um ciclo de assessoria. Essa assessoria, ela inclui uma conversa, né, prévia, uma conversa que houve na primeira etapa, que foi uma conversa de nivelamento para a gente poder se apresentar o programa para a diretoria executiva. E num segundo momento, a gente já fez uma visita, mas para a gente fazer uma dinâmica
e a partir dessa dinâmica a gente identificar quais seriam as necessidades do empreendimento, quais seriam as oportunidades que a gente pode trabalhar, e a partir daí a gente chama isso de planejamento estratégico. Nós começamos a trabalhar um planejamento estratégico para identificar quais são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades que existem para o empreendimento que nós estamos analisando, do qual vocês fazem parte. A partir daí, a gente fecha a segunda etapa, que eu vou fazer daqui a pouco, vou apresentar para vocês qual foi o resultado dessa segunda etapa. A terceira etapa é a implementação do plano, que a gente vai mostrar também, a partir dessa segunda etapa que foi concluída, como é que a gente vai trabalhar a terceira e quarta etapa, que seria a terceira etapa, ela trata da implementação do plano, né, como é que a gente vai colocar esse plano em ação para que a gente possa introduzir essas sugestões de melhoria. E a quarta etapa é uma etapa de monitoramento e avaliação. Então a gente precisa também, nesse processo todo, monitorar a aplicação dessas sugestões de melhoria e avaliar isso para identificar se o nível de maturidade da organização, do empreendimento, ele melhorou. Então a proposta é que a gente consiga sempre aumentar de nível para até que o empreendimento, a associação, a cooperativa, ela chegue a um nível de maturidade excelente, que aí nós vamos chegar ao final do processo. Mas como eu já falei, nós estamos trabalhando 10 empreendimentos, e esses 10 empreendimentos nós vamos acompanhar durante 12 meses. A gente fechou agora a primeira e segunda etapa, no final do mês de maio, e esse é o resultado que nós vamos apresentar agora para o empreendimento do qual vocês fazem parte, ok? Então, dessa forma, a gente reuniu alguns associados, né, lá na comunidade do Alto Jari, dentro da sede da escola local, e a partir daí nós desenvolvemos uma dinâmica. Essa dinâmica a gente chama de árvore de ideias. Nessa árvore dinâmica, a gente pode identificar alguns resultados, né, que a gente dividiu em quatro eixos, né? O primeiro eixo seria o trabalho em grupo. Nesse trabalho em grupo, as pessoas colocaram lá suas impressões, o que elas acham que precisa melhorar. Nesse caso aí eu vou mostrar depois os resultados que foram acontecendo. Então esses 4 grupos seriam trabalhar em grupo, 4 eixos, né? Seria trabalhar em grupo, o eixo produção, o eixo vendas, né, ou comercialização, e um eixo voltados para ideias maduras, ou seja, coisas que a gente já poder colocar em prática. Aqui existe, a gente está mostrando algumas evidências, né, da dinâmica que aconteceu, as pessoas estavam lá participando, se foi dentro do pátio da escola. E na análise, né, do resultado desses eixos que a gente trabalhou, no primeiro eixo de trabalho em grupo, surgiram como ideias recorrentes uma maior conscientização dos associados. Então, nessa dinâmica, a gente reuniu o grupo de 3 pessoas e, a partir dali, elas identificaram quais seriam as propostas, né, as ideias que elas teriam para que a gente pudesse pensar, a partir daí, identificar algumas formas de colaborar com sugestões de melhoria. Então, surgiu como uma ideia mais recorrente a questão de melhorar a conscientização dos associados. Então, é preciso a gente trabalhar formas para que os associados sejam mais conscientes do que é fazer parte da associação e também melhorar a comunicação interna. Na nossa análise, a principal demanda, né, que foi essa questão da conscientização dos associados, indica que grande parte dos membros não compreende ainda, né, ou não se engaja, não está ali trabalhando plenamente nos objetivos da associação. Isso precisa ser melhorado para que tenha uma melhor participação e engajamento, uma comunicação interna de todos. No eixo voltado para a produção, o que surgiu com mais destaque foi a questão do sistema de irrigação, né, que é necessário trabalhar. Na época da estiagem, existe uma dificuldade grande, né, da questão de irrigação. Então, quem trabalha com hortifruti tem sofrido muito, porque não consegue ter acesso ao sistema de irrigação, pelo custo, inclusive, né? E na nossa análise, a repetição dessas demandas, como o sistema de irrigação, e melhora também a capacidade técnica,
mostra que essas são as principais barreiras, né, que a associação precisa. Uma estrutura hídrica e também melhorar a formação das pessoas que trabalham a produção, com um apoio melhor de assistência técnica. No eixo de vendas, as ideias mais frequentes que surgiram foi na questão do marketing. É importante trabalhar a melhorar o marketing, melhorar a propaganda, né, dos produtos da associação, criar uma marca própria, um selo de inspeção municipal que é necessário para que possa acessar mercados na feira, né, poder vender o produto na feira e também melhorar a qualidade do produto. Já no eixo voltado para ideias maduras, aquelas que estão prontas para colocar em ação, os principais destaques que surgiram foi a questão da capacitação. Então, as pessoas que participaram da dinâmica, elas entendem que é preciso participar, é preciso haver mais capacitação para que as pessoas possam ter melhor conhecimento. É importante também criar a marca própria e incentivar melhor o associativismo. Então, nós vamos trabalhar no plano de ação, que eu vou mostrar adiante, formas da gente conseguir colocar em prática essas necessidades para a associação auto. Como recomendações que a gente identificou, né, para a associação, a primeira seria fortalecer o trabalho em grupo. Então, é importante realizar encontros para conscientizar os associados, criar também murais nas escolas, nas igrejas, né, para que a comunicação melhore, né, criar os grupos do WhatsApp, até, se for o caso, rádio local, se existir, para criar momentos de informar as pessoas sobre o papel da associação e também seus benefícios. Tem outro ponto também que identificou, que é importante apoiar a produção com conhecimento técnico. Então, dentro do plano de ação que nós vamos desenvolver para a Associação Alto Jari, vai estar certamente incluída a questão da capacitação de assistência técnica, mas para isso a gente tem que buscar os parceiros que nós vamos mostrar adiante. Outro ponto que foi identificado que é preciso melhorar o acesso ao mercado. Então, por meio da marca própria, que a gente vai também trabalhar isso, criar campanha de marketing com os jovens e com os comunicadores locais, né, pessoas que conhecem melhor essas questões de mídia social, para que ajudem nesse processo de divulgação da marca. E também o programa, a coordenação do programa, está trabalhando uma articulação com a prefeitura para que a gente consiga obter o selo de inspeção municipal também, para que os produtos possam ser comercializados em supermercados, né, e localmente lá dentro de Santarém, e posteriormente em outros municípios também locais. Então, a partir da identificação do que foi levantado naquele encontro, a gente identificou que na Associação do Alto Jari, vocês têm algumas forças, algumas fraquezas, existem algumas ameaças e oportunidades também. Como força, a gente identificou que existe uma clareza sobre a importância do associativismo. É importante que vocês tenham isso em mente, que o associativismo é importante para se fortalecer. E disposição para trabalhar também e participar de capacitação. Está todo mundo disposto a aprender mais, né? Então, isso é uma força que vocês têm. Reconhecer que existe necessidade de qualificação técnica e interesse em melhorar a qualidade dos produtos. Então, essa força que vocês têm, é importante, a gente vai trabalhar para que isso seja mais fortalecido. Mas também a gente identificou algumas fraquezas, né, que entre elas está o baixo nível de conscientização entre os associados, ou seja, a maioria dos associados não tem consciência da força da associação. Outra fraqueza é a comunicação interna, que é muito pequena, muito limitada e não tem eficácia. A gente precisa trabalhar melhor isso. Falta também de infraestrutura hídrica, quando acontece estiagem, esse problema de irrigação. Vocês não têm certificação com o selo de inspeção municipal, então o produto de vocês não pode ser vendido em supermercado, né, por conta da falta desse selo. Então, essa é uma das fraquezas que a gente vai trabalhar para corrigir. E entre as oportunidades que a gente ficou, existe a questão de possibilitar uma marca coletiva para vocês, né, como forma de fortalecer os produtos e agregar mais valor. Acessar programas de capacitação, que a gente também vai buscar, utilizar mídias sociais, que a gente também vai trabalhar formas de melhorar isso para poder ter mais acesso do produto de vocês a outros mercados, né? E apoiar também com políticas públicas, com certificações, para que possa ter abertura para participar de programas como o PNAE, etc.
Mas existem algumas ameaças que a gente precisa identificar também para que a gente possa trabalhar e reduzir essas ameaças. Primeiro, é a falta de apoio técnico, que não existe. A gente vai tentar resolver isso por meio do programa. O programa tem a gestão do programa vem trabalhando fortemente nesse sentido, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que essas ameaças sejam resolvidas. Também a gente identificou uma dificuldade de acesso aos recursos para poder conseguir recursos para irrigação e proporcionar melhoria. Então, junto com a prefeitura, junto com o poder público, a gente vai buscar a Câmara dos Vereadores para ver se a gente consegue melhorar a questão de acesso, né, a um sistema de irrigação para quem necessita. E também existe a ameaça dos produtos industrializados, né, que tem menor qualidade, mas o preço é menor também, e as pessoas acabam comprando produtos que são industrializados e deixando os produtos que são produzidos pela agricultura familiar em segundo. A gente também, a partir daí, conseguiu tabular os resultados e definir um objetivo para o grupo de vocês. Então, a gente entende, né, na nossa análise como visão de futuro, é importante que a associação ela seja uma associação forte, reconhecida pela qualidade na produção e pela união dos associados e ainda pela presença em mercados locais e institucionais. E a missão que a gente identificou para a associação seria atuar de forma coletiva, né, com conscientização, participação e comunicação clara, para produzir melhor e acessar novos mercados com produtos de qualidade. Mas para isso, para que esses resultados, que seria a questão do objetivo, da visão de futuro, aconteça, ele precisa ter como resultado aumentar a participação dos associados, melhorar a renda e valorizar mais a produção, estabelecer uma marca que seja reconhecida regionalmente para vocês, ampliar o acesso aos canais de comercialização, fortalecer a imagem da associação como uma associação organizada e eficiente. Dessa forma, a gente vai precisar de alguns recursos, né? Esses recursos seriam conscientizar os associados para que sobre a importância da participação ativa na associação, fortalecer a comunicação interna com grupos, reuniões rurais, etc. Buscar apoio técnico da institucional para fazer capacitações com o Senar, o Sebrae, OCB, né? Mobilizar parcerias para aquisição de equipamentos de sistema de irrigação e fomentar, né, apoiar a cultura do associativismo entre os membros. Mas também é importante, para isso, a gente precisa melhorar alguns processos. Então é preciso realizar oficinas de marketing e identidade visual, é preciso criar marca própria para iniciar uma divulgação para a associação, é preciso aprimorar a qualidade dos produtos, também para atender às exigências do mercado, e iniciar um processo do selo de inspeção municipal, do SIM, para que as vendas possam ser planejadas e atingir novos mercados. Mas isso nós vamos identificar esses processos e elaborar agora na terceira etapa um plano de ação para que a associação dos produtores do Alto Jari possa alcançar esses resultados. Então, pessoal, a coordenação do programa Mais Gestão Santarém, que é feita pelo IFPA, Campus Santarém, e os analistas do programa estão trabalhando nesse momento, agora nesse período, no início do mês de junho, em um processo de organização das ações que serão aplicadas. Essas ações, normalmente, elas dependem de parceiros, né? Então, estão sendo feitos já alguns contatos, assinatura de termos de parceria, termos de cooperação com esses parceiros, com a Prefeitura, com o Sebrae, com o Governo do Estado, com a Embrapa, a Depará, para que essas ações possam ser aplicadas. Então, assim, como é que vai funcionar a próxima etapa? A terceira etapa, ela vai ser a aplicação do plano de ação. A gente vai trabalhar junto agora na elaboração desse plano de ação. Depois que vocês tomarem conhecimento do que foi feito, do levantamento que nós fizemos,
da identificação das necessidades que o empreendimento de vocês ele apresenta, a gente vai delinear um plano de ação. Esse plano de ação, a gente vai definir, né, o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, né? Porque tudo o que precisa ter um porquê. A gente não vai fazer nada sem ter um motivo. A gente vai identificar o porquê que precisa ser feita aquela ação. Vamos identificar quais são os parceiros que podem ser responsáveis para nos ajudar nessas ações, como o SEBRAE, as prefeituras, o próprio programa, né? A Emater, a Embrapa, a Depará, ou outras cooperativas, associações também que possam fazer parte, para que a gente possa, junto com esses parceiros, colocar em prática e conseguir atender às necessidades do empreendimento. Para isso, a gente precisa ter também determinar um prazo para que isso aconteça, né? Quando isso vai acontecer? A gente vai definir um prazo. Em 30 dias, 60 dias, 90 dias, enfim, a gente precisa definir esse prazo também, porque toda meta que a gente definir, a gente precisa ter um prazo para implementar. E aí também a gente vai fazer, definir como que isso vai ser feito, né? Quais são as etapas, quais são os processos que precisam para que aquilo seja realizado. E a partir daí a gente vai definir também se vai precisar de algum custo, algum recurso. Muitas vezes a aplicação de um programa, de uma ação, ela precisa de algum recurso, por exemplo. Implantar um microsistema, implantar um processo de irrigação. A gente vai precisar custear isso, né, identificar o valor e tentar esses recursos por meio de parcerias mesmo, com empresas, com emenda parlamentar, com editais, né, que sem retorno, que a gente chama de fundo perdido, né, para tentar fazer com que esses processos ocorram. Tá? E aí a gente vai também identificar um status, né? Como é que com essas ações elas estão acontecendo? Já está em andamento, ainda não começou, está atrasado? E isso nós chamamos de planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico vai fazer parte da terceira etapa do programa, que nós vamos dar início agora a partir da segunda quinzena de junho e início de julho. Então, são os 20 empreendimentos que devem participar, por isso o planejamento deve ser feito de uma forma que possa atender a todos, né? Uma ação, por exemplo, de registro de CAF, a gente precisa fazer um mutirão com o pessoal da prefeitura, da Emater, para poder fazer esses cadastros. Então, a gente está buscando agora identificar quais são as ações que vão ser trabalhadas para que a gente possa colocar o plano em prática, tá? Em andamento. A partir disso, cada empreendimento vai receber um mapa estratégico. Isso aqui é um modelo de mapa estratégico que a gente deve entregar para cada empreendimento para que os associados, os cooperados possam entender qual é a missão do empreendimento, né? Por que esse empreendimento, essa união de vocês existe, né? Quais são os recursos que são necessários para colocar os processos em funcionamento, né? E a gente vai identificar esses processos para poder atingir o resultado. O resultado é a visão de futuro. Lembra que nós falamos anteriormente. É importante que a instituição tenha a visão de futuro. A gente estabelece um prazo de 5 anos para que as ações possam ocorrer. Portanto, amigos, a gente está trazendo esse retorno, né, para que todos tenham conhecimento do programa que está acontecendo, que não está parado. Nós já fizemos o atendimento presencial, mas nós estamos trabalhando aqui nos bastidores, como disse, para a gente colocar em prática essas ações. Tá? Eu queria agradecer muito a paciência de todos e dizer que nós estamos aqui à disposição para o que for necessário. Obrigado.